Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje, nós daremos continuidade ao reino vegetal. Pessoal, na aula passada nós estávamos vendo as funções das folhas. Antes de darmos continuidade nesse assunto, precisamos falar um pouquinho sobre a seiva. A seiva é um líquido que circula nas plantas vasculares. O que são, melhor dizendo, as plantas vasculares? São plantas que possuem os chamados vasos condutores. Os vasos condutores é como se fossem as nossas veias, as nossas artérias. São vasos que vão conduzir essa seiva, certo? Podemos dizer que é como se fosse o sangue dos seres humanos, tá bom? A função da seiva é transportar nutrientes para todas as células do vegetal. Só que, pessoal, existem dois tipos de seiva. Nós temos a seiva bruta e nós temos a seiva elaborada. Preste atenção, que é um assunto novo para nós e a gente precisa compreender bem essa diferença. Então, as plantas possuem dois tipos de seiva, a seiva bruta e a seiva elaborada. Observem que a seiva bruta ela será transportada para todas as células da planta através de um vaso condutor chamado de xilema. Já a seiva elaborada será transportada para todas as células da planta através do vaso condutor chamado de floema. Ok? Então, repetindo. A planta tem seiva bruta, que será transportada pelo xilema, e a seiva elaborada, que será transportada pelo floema. Professora, mas e quem é a seiva bruta? Pessoal, a seiva bruta ela é formada de água e sais minerais, ou seja, são aqueles componentes que são absorvidos pelas raízes, tá bom? E que vai ser posteriormente conduzido pelo xilema. Observe na imagem ao lado. Então, a água e os sais minerais são absorvidos pelas raízes e esse conteúdo será totalmente transportado para todas as células da planta através do xilema, ok? Então, ela vai de baixo da planta, ou seja, das raízes, até lá em cima da planta, tá bom? E a seiva elaborada, quem é? É a glicose, que é produzida nas folhas através da fotossíntese. E ela vai ser conduzida para todas as células do vegetal através do vaso condutor chamado de floema. Então, nós teremos as folhas produzindo a glicose e transportando a glicose para todas as células da planta através do floema. Então, aqui eu trouxe uma imagem para a gente comparar e para que isso fique bem claro para vocês. Então, vejam, nós temos lá as raízes absorvendo água e sais minerais e vai transportar através do xilema para toda a planta. Do outro lado, nós temos a produção de glicose, que é a chamada seiva elaborada, que será produzida nas folhas e transportada através do floema para toda a planta. Agora sim, nós já falamos na aula anterior que as folhas são responsáveis pela realização de 4 funções: fotossíntese, respiração, transpiração e sudação. As duas primeiras nós já falamos nas aulas anteriores, agora a gente vai falar então da transpiração. Pessoal, as plantas também sofrem, então, esse processo chamado de transpiração. Nesse caso, a planta perde água na forma de vapor. A transpiração é feita por qualquer parte do vegetal que esteja acima do solo, mas é um processo que ocorre em maior quantidade nas folhas. A transpiração, preste atenção, também é muito importante para garantir a circulação de seiva bruta no corpo da planta. Existe uma teoria chamada de tensão-coesão. De acordo com essa teoria, a água do xilema é praticamente puxada para repor a água perdida na transpiração. Vamos entender isso melhor? Então vejam. Um dos maiores problemas enfrentados pelo vegetal refere-se ao ganho e à perda de água. A água é absorvida pela raiz e conduzida pelo xilema até as folhas. Chegando lá, ocorre a saída dessa água na forma de vapor, que é o processo que a gente conhece como transpiração. À medida que as folhas transpiram, novas moléculas de água são absorvidas pela raiz, permitindo um fluxo contínuo nessa planta.
A transpiração da folha, ela ocorre de duas maneiras, pelos estômatos e pela cutícula. Vamos entender melhor isso? A transpiração, então, pode ocorrer de duas maneiras. Pelos estômatos, nós já conhecemos. São as células que realizam as trocas gasosas. Os estômatos se abrem, né, e se fecham. Mais ou menos 90% da água perdida na transpiração ocorre justamente pelos estômatos. Agora, e as cutículas? Gente, na grande maioria dos vegetais, a região da folha é revestida por uma cutícula, que impermeabiliza a folha para evitar a perda de água em excesso. Por isso, a chamada transpiração cuticular, que é aquela que acontece pelas cutículas, corresponde a apenas 10% da perda de água. Ela vai acontecer através de alguns poros, buraquinhos que existem na cutícula. Muitas plantas, como os cactos, possuem uma cutícula muito espessa para evitar justamente a desidratação. Existem, pessoal, alguns fatores que podem afetar essa taxa de transpiração. A temperatura, então o aumento da temperatura aumenta a taxa de transpiração e o vento seco também aumenta a taxa de transpiração. Existe uma forma bem simples de se demonstrar a transpiração. Consiste em cobrir um ramo do vegetal com um saco plástico, ou seja, um galho, né, da planta. Após um certo tempo, nós poderíamos observar que houve a formação de gotículas de água condensadas no interior do plástico, ou seja, a água no estado gasoso, ela se transformou em água no estado líquido, certo? Pessoal, nós ficaremos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!